Olá, bom dia. O janeiro tem várias cores e uma delas é roxo. Esse roxo é para dar visibilidade a uma doença que ela é tratável, é curável. Mesmo assim, a incidência dela no Maranhão tem sido considerada alta, a hanseníase. No ano passado foram mais ou menos 3.000 casos registrados. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi a Lea Márcia Melo da Costa, que é superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde. Bom dia. Bom dia, Elda, e a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar de um assunto de muita relevância para os maranhenses. Obrigada pela presença. Bom dia para você também. Eu estou dizendo que a hanseníase é uma doença curável e tratável, ou melhor, tratável e curável, né? Por que a gente tem essa incidência, continua com essa incidência tão alta? A hanseníase é uma doença transmissível, né? Ela tem alta infectividade, baixa patogenicidade. O que isso aí quer dizer? Várias pessoas podem ter contato com o bacilo transmissor, mas poucas adoecem, tá? Então, nós temos realmente muitos casos no Maranhão. E ao longo dos anos, esses números têm se reduzido um pouco, mas ainda são dados elevadíssimos. E como você mesmo falou, é uma doença que ela tem tratamento, tem cura, tá? E ela está acessível à população na atenção primária. Nos postos de saúde é onde está disponibilizado o tratamento. Quer dizer, qualquer pessoa que procurar o sistema público de saúde, procurar os postos, vai ter esse tratamento à disposição. Não é uma coisa complicada, de acesso difícil, nada. Não, é muito tranquilo. É importante só que as pessoas se reconheçam como suspeitos de hanseníase. O que é um suspeito de hanseníase? É aquela pessoa que apresenta manchas na pele, né? Essas manchas podem ser esbranquiçadas, elas podem ser avermelhadas, elas podem ter assim, até aparência um pouco elevada, como se fosse uma placa, né? Com a parte inchadinho, exatamente. Também tem outros sinais que são observados, mas numa fase bem mais adiantada, a orelha fica também inchada, né? Infiltrada, o rosto. Então, e o que caracteriza mais é a dormência, tá? Então, a mancha com dormência, ela é um sinal clássico da hanseníase. A falta de sensibilidade é um dos primeiros indícios, vamos dizer assim, de que aquilo é uma hanseníase. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não valorizam, acham que aquela dali não está incomodando, não coça, não dói, e vai deixando passar. E muitos dos casos já vai ser detectado tardiamente. A grande maioria dos nossos casos diagnosticados, eles são de formas que a gente chama de multibacilares, ou seja, já é tardio. Entendi. Então pode levar isso daí, qual é a consequência? É uma deformidade, porque uma doença que atinge pele e nervos. Então a pessoa pode... Ela dá uma rigidez, é isso? Sim, os sinais... Você tem a fraqueza muscular, geralmente nas mãos e pés. Aí você fica com dificuldade de tocar nas coisas, cai. E a tendência é ficar cada vez mais, é o que a gente chama de mão em garra. Ficar com dificuldade no manuseio dos objetos no dia a dia. Eu lembro que passava uma publicidade a respeito da doença, de que é aquela que a mãe chegava perto do fogo na hora de pegar uma panela, sei lá, no fogão, e não sentia, e a criança chamava a atenção. Essa insensibilidade seria assim o principal ponto para chamar a atenção. Mesmo assim, as pessoas, como você está dizendo, elas não levam isso muito a sério. Por quê? Ainda tem estigma, ainda tem preconceito com essa doença, apesar de tudo que tem se falado ultimamente? Infelizmente, a gente encontra situações como essa, né? Das pessoas, isso é lepra, até o nome, né? Já leva assim lepra pesado, né? Pesado. Por isso que se chama no Brasil, se chama hanseníase. Não é? Mas os outros países se chama lepra. Mas aqui não, sempre foi uma doença carregada de muito preconceito, né? Você vê que as citações bíblicas já falam, isso daí reforça. Ninguém chegava perto, né? Ninguém chegava perto. Então isso daí atrapalha e muito, porque, como eu falei, né, uma doença que tem um tratamento acessível. Se você fizer as orientações dadas, no caso da incapacidade física, para você ter
uma melhor qualidade de vida, porque tem pessoas que já chegam com limitação de movimentos. Então, deve-se fazer também o tratamento medicamentoso, que vai tratar a doença, digamos assim, vai matar o bacilo, né? E também o fisioterápico, né? Que isso daí ajuda. É reversível? Em alguns casos, sim. Pois é, porque quando a pessoa já chega nessa situação, quando o movimento já está bem limitado mesmo, de alguma forma isso ainda vai ter cura ou ela pode ser uma doença incurável se for buscado o tratamento assim muito tardiamente? Olha, o tratamento para a morte do bacilo, digamos assim, você pode garantir que o pulso bacilar está curado em 6 meses e o multibacilar em 24 meses, em 1 ano. Só que as sequelas, dependendo da situação, elas serão, algumas são recuperáveis e outras não, né? Mas também existem algumas alternativas para aqueles casos mais adiantados. Algumas cirurgias reparadoras podem melhorar um pouco. Entendi. Então, existem outras alternativas. Mas o fato é que é importante ressaltar a importância do diagnóstico precoce. Sempre. Tá? Por isso que a gente sempre ressalta. A mancha, vá buscar o posto de saúde e ali você inicia o tratamento. Uma mancha qualquer, assim, ela aumenta, vai aumentando de tamanho ao longo do tempo? Ela aumenta de tamanho e até de quantidade, dependendo muito do sistema imunológico da pessoa. Se você for uma pessoa que tem uma grande defesa, ela não vai, o número de lesões elas vão ser limitadas, né? Até 5 lesões. Mas se as suas defesas ela não é tão boa, entendi, aí você vai ter uma quantidade maior e vai ficar como assim caminhando para o que a gente chama o polo de multibacilar, que é o polo bichoviano, que você tem uma baixa imunidade contra a doença e a doença vai se alastrar mais. Tomando conta, né? Quer dizer, uma mancha que ela fica, que ela começar pequena e começar a crescer, ficar um pouco mais inchada e perder a sensibilidade, já é um sintoma mais do que expressivo de que você precisa de tratamento, né? Com certeza. E assim, não é nem aquela que vai crescer, são novas que vão surgir. No interior do estado, Léa, esse tratamento, essa acessibilidade ao tratamento que a gente está falando, ele tem essa mesma eficiência que a gente tem aqui na capital? Sim, o tratamento ele é determinado pela Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, o mundo inteiro usa o mesmo medicamento. Ótimo. O mundo inteiro é o mesmo medicamento. Não tem que dizer que sair daqui para buscar o tratamento em outro lugar, porque é a mesma coisa. Aqui no Japão é o mesmo tratamento. Então ele é gratuito, é fornecido pelo Ministério, como eu já falei, e no interior do estado, como você falou. Então, nós, Secretaria, o Governo do Estado, tem investido muito em potencializar os municípios para que eles estejam realmente atentos para fazer a busca ativa de casos. Nós temos o programa de hanseníase implantado nos 217 municípios. Todos os municípios Todos os municípios têm o programa implantado, tem profissional treinado, né? E tem medicamento disponível também. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, vamos tomar um cafezinho, mas a gente volta já já para continuar falando sobre o Janeiro Roxo. Um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Janeiro Roxo com Léa Márcia Melo da Costa, sobre as implicações da hanseníase na vida de quem tem essa doença. A gente estava falando um pouquinho do preconceito e você falou de que ela é contagiosa. Por causa disso, existe até aqui, a gente ainda teve, né, clínicas bem separadas, bem de difícil acesso. Esse contágio, até hoje, ele ainda é muito poderoso, vamos dizer assim. Se eu tenho, você está perto de mim, você vai pegar, como é que funciona esse contágio, Léa? Houve um tempo na história em que não tinha um tratamento e o que se fazia era o isolamento. Isso, né? isolamento mesmo. Isso é uma coisa né? bem do passado mesmo, isso foi no mundo inteiro, se tinha aqueles
como nós temos aqui na colônia do Bonfim. Isso. Locais de segregação desses pacientes. Havia segregação mesmo, né? Segregação. Então, isso daí marcou muito as pessoas que eram retiradas das suas famílias e se deslocavam, assim, até por poder de polícia mesmo, de tirar, para não... Então, isso aí foi um dano muito grande que ocorreu no passado, né? Atualmente, por que fazer isso? Não se tinha um tratamento. Então, como se pensava que isolando ia resolver. E não resolvia nada. Porque como é que acontece? A hanseníase, ela se apresenta de 4 formas clínicas. A forma inicial, que é aquela bem branda, que é aquela mancha que você nem percebe direito, nem é uma anestesia mesmo, é só uma redução da sensibilidade, que a gente chama a forma indeterminada. E depois ela pode enveredar para um polo que ela não vai crescer tanto, a forma tuberculose, ou então para um polo bichoviano, que é onde as suas defesas são baixas e você vem adoecer de uma forma mais... Somente a forma bacilífera, essa bichoviana, que é onde tem a orelha infiltrada, nariz, essa forma clínica é a que transmite a doença. Tá? Agora, como é que essa transmissão? Como é essa transmissão? É pela fala, pela respiração, né? E apenas as pessoas que têm um convívio íntimo e prolongado. Isso aqui é interessante dizer, que ela não é de uma só vez, de um só contato, ou de 2 ou de 3, não. Quer dizer, eu tendo uma conversa rápida com alguém que tem a doença, não tem problema. Principalmente se eu estiver com a imunidade em dia, vamos dizer. Então, assim, esse contato permanente e você jogando o bacilo em cima da pessoa, aí ela pode vir adoecer. E mesmo assim, vamos supor que um doente, numa casa com 10 pessoas, um exemplo, transmitindo, apenas um vai... Pode. Para ver como a transmissibilidade dela é baixa. E mesmo assim, nós temos muitos casos. E a gente chama atenção para uma situação interessante. Então, quem convive com o doente de hanseníase, já se sabe que tem um caso, essas pessoas devem fazer o exame, que a gente chama exame de contato, porque são as pessoas que estão mais suscetíveis ao adoecimento. Então, nós temos hoje uma cobertura em torno de 80% de exame de contatos, mas a gente precisa melhorar mais, aumentar, e as pessoas que já tiveram um caso têm que se examinar, mesmo já tendo feito aquele exame há 2, 3 anos atrás, mas se vier a aparecer, deve buscar a unidade de saúde, porque o período de incubação ele é longo. Então, eu tenho um contato com o doente de hanseníase. Para eu adoecer, isso vai demorar de 3 a 5 anos. Olha só, você até esquece, né, que teve aquele contato. Exatamente. Mas a pessoa, quando ela está em tratamento, por exemplo, foi detectada, ela começou o tratamento, ela está lá fazendo tudo direitinho. Mesmo nessas situações, ela pode transmitir a doença? Não. Isso é importantíssimo. Até o multibacilar, esse que tem a forma clínica, que tem a baciloscopia positiva, já na primeira dose, os bacilos já ficam fragmentados, já não são capazes de produzir doença em outras pessoas. Isso é muito importante. Agora, só com uma dose eu vou estar curado? Não. Eu tenho que fazer o tratamento das 12 doses, no caso do multibacilar. Não, ele toma parte em casa todo dia tem um comprimido para tomar, e uma vez por mês, a cada 28 dias, ele vai para tomar uma dose maior, que é chamada dose supervisionada. Tá? Então ele tem que voltar na unidade de saúde a cada 28 dias. Mas ele não pode se considerar recuperado, por exemplo, ele fez 6 meses de tratamento, os sintomas melhoraram, ele está se sentindo bem, ele não pode se sentir curado a partir dali, não pode interromper o tratamento. Tem que fazer o tratamento completo, 12 doses supervisionadas para o multibacilar e 6 para o que a gente chama paucibacilar, que são aquelas formas clínicas mais brandas. E a reincidência, Léa, como é que é? A reincidência? Existe recidiva, existe um percentual mínimo, muito baixo de recidiva. Muito baixo, assim, a gente nem considera, porque o tratamento é muito eficaz. Já milhões de pessoas foram tratadas no mundo inteiro com uma... É insignificante, então. Insignificante. E se tiver, você tem as nossas referências de situações assim, de diagnóstico difícil, por exemplo, às vezes tem casos que não tem a mancha, mas tem o comprometimento no nervo, então a gente chama a forma neural pura. Então nós temos as nossas referências. Onde são as referências do Estado, da Secretaria de Saúde? Nós temos o hospital aqui em Lisboa, né?
e temos aqui o Centro de Saúde Genésio Rego. Do município de São Luís, tem o Centro de Saúde do bairro de Fátima. E no interior do estado, nós temos alguns municípios que têm profissionais também já bastante preparados para dar um encaminhamento a situações mais difíceis. Essa situação que você falou aí me chamou a atenção. Com a mancha já é difícil de você detectar, de você vamos dizer, se achar com a doença, essa que não tem a mancha, que é só o comprometimento do nervo, é bem mais complicada de diagnosticar. É uma proporção pequena também, mas tem pessoas que passam por tantos outros profissionais e aí não chegam e vai ver que é uma pessoa que apresentou essa forma, né? A forma neural pura. Mas em todas as situações, mesmo que na unidade básica de saúde não seja esclarecido, nós temos a quem recorrer. Quer dizer, ele pode até buscar o médico por outro motivo, achando que é uma outra doença, e vai acabar sendo diagnosticado de qualquer forma. Talvez seja até mais fácil, ele vai buscar porque o comprometimento incomoda mais do que uma mancha, vamos dizer assim, e ele vai acabar buscando um médico para tratar daquilo e vai descobrir o que é a doença, não é? Existe alguns erros de diagnósticos, né? Porque ela, como sendo uma dermatose, você acredita que tem até quem usa antialérgico como se fosse, principalmente naquela a forma bichoviana, a gente vê cada situação assim, ela se parece muito, por exemplo, a forma tuberculose se parece muito com a impinge, não adianta passar nada em cima. Aí a impinge ela coça e a hanseníase ela é dormente. Então, algumas situações às vezes acontece de se não esclarecer melhor o diagnóstico, mas a nossa referência ela vai. Mas olha, acho que esse já é um bom indício. A impinge ela vai coçar, ela vai te incomodar, você vai passar remédio, mas a hanseníase ela não coça, você não vai nem sentir. Você pode até confundir se quiser, mas já tem essa dica, não coça, não faz nada, não coçou, você não sente nada, procura logo o médico. Porque o número aqui, apesar da redução, ainda é muito alto. Qual a expectativa de vocês de redução desses números? Perfeito. Nós saímos ao longo, desde 2000, fazendo uma série histórica, de 2006 até aqui 2018, nós tivemos uma redução de aproximadamente 3% do número de casos ao ano. Tá? Nós já estamos em queda de incidência no Brasil e no Maranhão. Acontece que nós saímos de 74 doentes por 100 mil habitantes, enquanto coeficiente de incidência, para 44. Olha, reduzimos bastante. Sim. Só que 44 doentes por 100 mil habitantes, nos parâmetros do Ministério da Saúde, é considerado hiperendêmico. Ou seja, nós ainda estamos... Mesmo com a redução... A redução ainda estamos num patamar muito elevado. O Maranhão, Mato Grosso, o Pará, são os 3 estados que estão na frente. São Luís é um dos municípios que mais notifica casos no Brasil. Mesmo? Ela está sempre os 5 primeiros. Então, nós temos realmente números muito elevados. E o que é necessário para a gente quebrar essa cadeia de transmissão? Enquanto tiver doente sem tratamento, aquele que fica transmitido, nós teremos a doença. O comprometimento desses índices, com certeza, né? Nós não temos vacina. Então, é uma doença que, para você diagnosticar, um diagnóstico clínico, tem que ir mesmo no posto de saúde. Tem que ir no posto de saúde. Como o nosso tempo acabou, eu quero que você fale rapidinho da programação, porque afinal o dia o dia oficial, né? É dia 18, né? Se eu não me engano. Não, foi dia 8. Foi dia 8, então, mas durante todo o mês está acontecendo essa programação? Então, rapidinho, o que ainda tem para acontecer daqui para o final do mês? Pronto, o Janeiro Roxo, ele foi criado, digamos assim, porque agora tudo tem uma cor, né? Tudo tem uma cor. Nós estamos agora há uns 3, 4 anos, o Ministério da Saúde instituiu o Janeiro Roxo. Antes era só o Dia Mundial da hanseníase, que se fazia na última semana do mês de janeiro. Agora nós fazemos o mês inteiro. No Maranhão inteiro está havendo mobilizações, mutirões, ações de educação e saúde. Olha, só aqui em São Luís, iniciamos dia 8, várias atividades promovidas pelo Centro de Saúde Genésio Rego e o Aqui Lisboa, que foi quem encabeçou lá, que foi dado assim o start, né, que iniciamos. Mas tem atividades nos PROCONs, em unidades de saúde, nas salas de espera das UPAs. Então nós vamos estar falando para todo mundo, onde tiver um aglomerado de pessoas, falando da hanseníase e chamando para o tratamento para aquelas pessoas que tiverem
suspeita. O que importa é falar para que todo mundo tome conhecimento, para todo mundo ficar alerta. É uma doença que pode acometer qualquer pessoa, então todo mundo tem que ficar esperto, vamos dizer assim. Leia Márcia Melo da Costa, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, por esses esclarecimentos todos e bom dia para você. Um bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Vamos continuar tomando nosso café. Só me despedir aqui. Bom dia para você também que está aí do outro lado. E depois você pode acompanhar tudo, porque a gente deixa guardadinho na nossa programação. Você pode ver, pode rever, pode ver o que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Mas só para lembrar, eu espero aqui todo dia às 8h30 da manhã, certo? Tchau. Ai.